pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de inglês. E se você quer deixar seu inglês na ponta da língua, independente da sua idade ou do seu nível de inglês, então olha, já me siga nas redes sociais, já deixe o seu joinha aqui para eu saber que você quer ter mais conteúdos assim. E se você não me conhece, eu sou Luciana Napp, professora de inglês desde 1996. Eu estudei na Academia de Professores da Universidade de Oxford e já dei aula em 5 países: Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Itália e Brasil. E olha só, antes de já irmos, porque a aula é rápida, é uma aula prática, temos aqui a nossa voz não misteriosa, que sempre participa, e quem vem para o Zoom sempre conhece a voz, por isso que não é a voz não misteriosa, né, professor? Sim. Hoje ele tá meio resfriado, né? Aqui estamos já abaixo de zero, tá? A gente não mora no Brasil. Então, olha só, recado importante é que toda terça-feira, às 18 horas do horário de Brasília, tem uma aula de inglês, onde a gente está ao vivo no chat com vocês, tá? E, além da aula, você que acompanhar ao vivo pode entrar conosco após a aula no Zoom. A gente sempre deixa links, então aí você já tem. Você que está vendo ao vivo, link é fixado no primeiro comentário do chat, link no primeiro comentário do vídeo, link do Zoom na descrição do vídeo. Então, assim, terminou a aula, entra no Zoom e aí você pode conversar conosco, pode praticar, tirar suas dúvidas, ok? E hoje a nossa aula é inglês com a Bíblia, tá? E olha só, deixa eu dar já uma dica aqui, que eu uso o portal que chama Bible Gateway, tá? Que é o portal da Bíblia. Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, você tem esse portal, que é gratuito na internet, e você pode escolher aqui, ó, os livros da Bíblia que você quer ler. Ah, é o Gênesis, é o Apocalipse. Você pode colocar aqui, ó, o texto que você quer específico. Quer falar alguma coisa? Clica nesse Bible Book List, só para eles verem, para abrir o. Ah, tá, ó. Tá vendo aqui? Se você clicar na lista de livros, você tem aqui os livros. E às vezes a pessoa não tem ideia do que começar a estudar, fala, não quero seguir um livro específico, né? Exato. Pega um livro. E olha só, tem vários idiomas, tá? Tem bíblias aí, versões em português, em espanhol, em inglês. Não é uma só versão. Então, por exemplo, em inglês tem várias versões da Bíblia, tá? Em português tem várias versões da Bíblia. E o legal também é que além do texto, aqui eu pedi, ó, Isaiah 9:6, que é Isaías 9:6. Então vem o texto e eu clicando aqui vem o áudio, vem a pessoa falando. Eu posso, inclusive, viu, prof, trocar a voz do narrador, colocar outras vozes, tem vários narradores, tá? Então, você pode usar isso daqui, ok? Então, dada essa dica, tá? Porque tem gente que às vezes pergunta, por que inglês com a Bíblia? Eu ia falar Bíblia. Por que inglês com a Bíblia? Bom, primeiro, eu gosto muito. Eu já dou aulas de inglês com a Bíblia desde o ano de 2000. O primeiro inglês com a Bíblia que eu dei foi em fevereiro de 2000. Eu lembro, tá? Então, eu sempre andei essa milha a mais, dando estudos bíblicos para os meus alunos, aqui também no YouTube, tá? Então, é um livro que todo mundo tem acesso. Você vê aqui, ó, tem aqui, né, o Bible Gateway. Então, você pode ter acesso aos textos, ok? Também ao áudio, tá? É um livro muito interessante de narrativas, no sentido assim, muito rico, linguisticamente falando, sabe? Também histórico e tem também a questão espiritual para aqueles que creem, tá? Mas lembre-se, aqui é uma aula de inglês com a Bíblia. Com a Bíblia. Ah, mas de novo, aqui é um estudo, né, de inglês com a Bíblia, tá? Voltado para você aprender inglês. Não é igreja, não é religião, enfim, tá bom? E tem algum recado, prof? Não? Não. Então tá bom. Então lembre-se, ó, toda terça-feira uma aula ao vivo, não é sempre inglês com a Bíblia, tá? Às vezes tem inglês com música, tem gramática, tem expressões, enfim.
Cada terça-feira é uma coisa diferente e sempre tem Zoom, tá? Então, olha só, vamos aqui. Primeiro eu quero mostrar duas coisas para vocês, tá? Eu selecionei duas versões da Bíblia, tá? Lembra que eu falei que também tem a parte histórica, né, da Bíblia? Então, olha só. Essa primeira versão aqui, ó, King James Version, a versão King James, foi uma das primeiras versões traduzidas da Bíblia para o inglês, tá? É de 1600 e pouco. Na tradução, aqui, quando você vê James na Bíblia, em português fica Tiago. Então, essa versão é a versão do rei Tiago. É uma das versões mais usadas da história, tá? Em inglês, até hoje, desde 1600 e pouco até hoje, tá? Existem várias versões da Bíblia em inglês, mas a King James Version é uma das mais usadas, tá? E aqui nós temos o mesmo texto na New International Version. Eu até coloquei, ó, NIV, tá? NIV. Em inglês eles falam NIV. E em português a NVI, para quem conhece, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: primeiro eu vou passar o áudio na versão King James, tá? E depois você vai acompanhar aqui. E depois eu vou passar o áudio na versão da nova versão internacional, tá? New International Version. O texto é Isaiah 9:6. Não te preocupes que, além de você aprender estrutura aqui em inglês, vamos também praticar pronúncia, ok? Então, primeiro presta atenção aqui, tá? Nessa versão da King James Version que nós vamos ouvir agora. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ok. Agora é o seguinte, eu já vou passar essa nova versão internacional aqui, New International Version, e você vai prestar atenção no mesmo texto, numa versão mais atual, ok? Então, presta atenção aqui nesse texto, que é o mesmo, tá? Isaiah 9:6, Isaías 9:6, só que numa versão mais atualizada, ok? For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ok. Agora eu vou fazer alguns comentários, tá? Olha, eu vou trabalhar de uma forma diferente, tá? Nesse texto. E você vai ver depois como vai fazer sentido, tá? Primeiro eu quero mostrar algumas mudanças que o texto antigo, o inglês arcaico, né? Tem aqui, por exemplo, ó, unto, tá? É a mesma coisa que to. Então, você vai ver que na versão aqui antiga, né, do inglês, que já caiu em desuso da forma falada, então, ó, aonde está unto, aqui está to no novo, tá? Então, olha só, aqui, aqui, e ó, então muda para to, tá? Uma outra coisa que muda aqui é upon, tá? Então, esse upon muda para... Onde está? Então, muda para on, que é sobre, tá? É a mesma coisa. As palavras, os significados são os mesmos. Só que aí muda o quê? Só muda, teve uma o quê? Uma remodelação, né? Para o quê? Tirar o arcaico, a forma arcaica de falar, para uma forma mais moderna. Como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui na Bíblia em português. Ao invés de falar exaltar-te-ei, fala te exaltarei, tá? Então, é esse tipo de mudança que ocorreu. Só que o significado é o mesmo, tá? E uma coisa aqui interessante é esse aqui, ó, shall, tá?
você vai ver que onde tem shall aqui, shall, vai ter will aqui. Então, exatamente essas foram as mudanças, ó. Mudou aqui, tá? Mudou aqui, ok? E mudou aqui, tá? E é exatamente essa mudança aqui que nós vamos trabalhar, tá? Porque o texto, ele está dizendo a mesma coisa nas duas versões. Então, vamos ver aqui o significado do texto, que os dois têm o mesmo significado, tá? Só para a gente já partir para a estrutura que a gente vai estudar e nós também praticarmos a pronúncia. Então, aqui está dizendo exatamente o que o texto ali em cima está dizendo. Só que com palavras mais, no inglês, mais o quê? Atual, tá? Então, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, tá? Em algumas Bíblias, eles põem a vírgula aqui, maravilhoso, conselheiro, vai depender da tradução, tá? Então, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E agora nós vamos ver, tá? Vamos aplicar isso para você fixar uma estrutura muito importante em inglês, tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é o quê? Shall versus will. Porque lembra que aqui, ó, de shall aqui mudou para will aqui, tá? Só que na verdade, shall e will, tá? São o quê? Futuros. Pelo menos nessa época aqui do inglês mais arcaico, o shall era usado como futuro, tá? Ele ainda é futuro, mas você já vai ver a diferença aqui. E então nós vamos ver aqui, ó. Presta atenção que isso daqui você vai usar muito, tá? Olha só, shall versus will. Então, shall, para inglês arcaico, era considerado o quê? Futuro. Se eu falasse eu, por exemplo, farei determinada coisa, eu falaria I shall, tá? Então, futuro. E o que acontece? Isso no inglês arcaico. Eu vou pedir, porque o Riva deu essa sugestão aqui, o Prof. Riva deu essa sugestão, porque tem essa frase num filme que fala You shall not pass. Então, eu vou pedir agora que passe esses 4, 5 segundinhos de filme para você ver. Ok, se você reconheceu, esse é o filme O Senhor dos Anéis, tá? E se você sabe, então o inglês que fala no Senhor dos Anéis é um inglês arcaico, tá? Que já caiu em desuso. Então, quando ele fala aqui, ó, que ele tá ali lutando contra um monstro lá, sei lá o que é, e tem uma ponte. E o monstro quer invadir aquela ponte, né, para conquistar lá eles lá. E então ele fala pro monstro: You shall not pass. Você não passará. Futuro, tá? Só que é o seguinte, isso no inglês arcaico. Hoje em dia você vai ver mais shall no inglês britânico e, no geral, tá? Também você pode ver no inglês americano, só que ele é usado mais para I ou we, eu ou nós. E hoje em dia ele é mais usado para quê? Para dar sugestões ou fazer perguntas. Então, por exemplo, olha aqui que interessante. Ó, e daqui a pouco eu vou mostrar a estrutura do futuro com will e fazer prática de pronúncia com você, tá? Então, olha só. Vamos ver uma sugestão ou uma pergunta usando shall. Então, como eu estou te dizendo, o shall como futuro no geral caiu em desuso, tá? Então, hoje você vai ver mais o shall com I, eu, ou com we, nós. Então, olha só aqui, ó. Olha essa frase que interessante. Shall I book the hotel? Olha, eu devo reservar o hotel? Então, a pessoa está perguntando. Então, imagina que eu tô, assim, combinando aqui com o Prof. Riva uma viagem e eu falo para ele, né?
Shall I book the hotel? Eu devo reservar o hotel? Veja que interessante aqui, que aqui, ó, tem o book, tá? Book não é só livro, book também é verbo. Sabe o que acontece? Antigamente, deixa eu beber uma aguinha aqui. Antigamente, quando as pessoas iam se reservar em hotel, né, se hospedar no hotel, existia um livro de hóspedes. Você entrava no hotel. Isso não é nem da minha época, não, tá? Mas eu sei que historicamente isso acontecia. Existia um livro de hóspedes, tá? E você ia lá, você fazia a sua reserva e colocava o seu nome lá, e a data de entrada, e a data que você ia sair. Então, não era um livro. Então, book. E aí começou-se a usar também to book, tá? O verbo reservar. Tem até um site, né, prof, que Sim, você falou, que é o sim. Booking. Booking.com. Tá? Então, Booking.com. booking, para você fazer o quê? Reservas. Então, aqui, esse book não é livro, ele é reservar. Então, shall I book the hotel? Então, eu devo reservar o hotel, ok? Olha que interessante, Então, né? isso antes da chegada do computador e da internet, né? Exato, antes da chegada do Mas computador. ainda se usa o verbo para mencionar uma reserva, né? Exato. Acabou a questão de escrever teu nome no livro, mas o verbo reservar é to book, tá? Você vai É usar... um deles, né? To É book. um deles, sim, tá? Agora, olha aqui, ó. Olha uma sugestão aqui, ó. Shall we invite the neighbors? E aí, vamos convidar os vizinhos? Tá? Então, eu tô usando o shall aqui com I e com we, tá bom? Ó, com I e com we. E aqui como pergunta e aqui como sugestão. Então, vamos convidar os vizinhos? Só que eu tô falando, você vai ver isso, vai ver, mas uma escala pequena, tá? Você vê em filmes, Filme você de vê época, né? filmes de época, de inglês Esses arcaico. seriados britânicos, né? Exato. E no inglês britânico também você vai ver. Mas nesse sentido aqui que eu tô falando, de sugestão e perguntas, tá? Agora, quer ver como vai fazer mais sentido aqui o texto? Olha só. Eu vou ler rapidamente porque nós vamos para o will. E aí o will você vai usar muito, mas muito mesmo. E é super fácil, você vai ver que vai ficar na ponta da língua, tá? Então, aqui quando ele fala, ó, e o governo, ó, shall be, estará, tá? Be não é ser ou estar? Então, estará sobre seus ombros. E o seu nome, ó, shall be called, será chamado, tá? Então, no inglês arcaico, o shall aí como futuro. Mas vamos ver o futuro com will, que esse sim, tá? É usado muito, mas muito mesmo, e é super fácil. Se a gente for comparar a gente fazendo a conjugação de futuro em português, nossa, tudo muda. E aqui não. Olha aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you, they, tá? Então, eu, você, ele, ela, aqui pode ser sem tradução ou para objetos. Nós, vocês, eles ou elas. Tudo você coloca o will aqui e o próximo verbo que você colocar virou futuro. Então, quando eu falo, ó, I will work tomorrow, eu trabalharei amanhã. You will work tomorrow, você trabalhará amanhã. He will work tomorrow, ele trabalhará amanhã. She will work tomorrow, ela trabalhará amanhã. Aqui esse it, o verbo work, também pode ser funcionar. Então vamos imaginar que eu estou falando do computador que está dando um problema aqui, mas eu falo it will work tomorrow. Olha, funcionará, vai funcionar amanhã, tá? Você pode traduzir como trabalhará, vou trabalhar, tá bom? Você vai traduzir da maneira que nós falamos no português, tá? Então, ó, nós trabalharemos, ou nós vamos trabalhar amanhã, não tem problema. We will work tomorrow. You will work tomorrow. Aqui, vocês, tá? E they will work tomorrow. Eles ou elas, tá? Ok? Então, olha, e se eu mudasse o verbo aqui? Colocasse o verbo study? I will study tomorrow. Eu vou estudar ou eu estudarei amanhã. É que também já caiu em desuso a gente falar eu estudarei, eu trabalharei. Tá? Então, você pode traduzir como eu vou estudar amanhã, eu vou trabalhar amanhã. Não tem problema, tá? Então, veja que tranquilo. Você colocou will
e o verbo que vem após ele, você transformou em futuro em inglês. Qualquer verbo que você colocar. Ó, vou colocar o verbo travel, viajar. I will travel tomorrow. Eu viajarei amanhã, tá? Então, simples assim. Will, tá? Transforma o verbo que está ao lado dele em futuro. E quando você vê alguma coisa assim, ó, isso daqui é a junção, a contração, por exemplo, do I com will. Você pode juntar também you com will, o he com will, ok? Eu coloquei isso porque tem uma música bem conhecida, que é antiga, mas está sempre sendo regravada, que é I'll be there, tá? E I'll be there é I will be there. Eu estarei lá. O Riva até falou, vamos cantar a música, mas não dá, a gente tá resfriado aqui, tá, né? Ele mal tá conseguindo falar e queria cantar a música, né? Fica por uma próxima. Então, ó, I will, aqui é a contração, então é aqui, ó, I will be there. Eu estarei lá. E agora, nós vamos trabalhar aqui, tá? Lembrando, olha só, você que está aqui ao vivo com a gente, lembre-se que depois dessa aula, assim que terminar, você entre no Zoom, você é convidada a entrar no Zoom para o quê? Falar conosco, praticar, tirar dúvidas, ok? E se você está vendo no gravado, toda terça-feira, às 18 horas do horário de Brasília, eu dou uma aula ao vivo, né? Eu fico ao vivo com vocês no chat, no meu canal do YouTube, e depois da aula do YouTube, você pode entrar no Zoom e vir praticar, vir tirar suas dúvidas comigo e com a voz não misteriosa que é o Prof. Riva, ok? Então, já sabe, ó, mais uma vez, te falo, quer deixar o inglês na ponta da língua, independente da sua idade ou do seu nível de inglês, já me siga aí nas redes sociais, já deixa o seu joinha para eu saber que você quer mais conteúdos como esse. E também comenta qual é a sua dúvida, qual a sua, sabe, as suas dores em relação ao inglês, as suas dificuldades. Eu sei as que eu passei, de pular, às vezes, refeições, deixar de comer mesmo para poder estudar, estudar de madrugada, tantas dificuldades eu aprendi inglês depois de adulta, mas eu quero saber quais são as suas dificuldades. Fala aqui para mim, né? Quais são as suas dúvidas? Vamos ver em que a gente pode te ajudar, tá bom? Que conteúdos que você quer ver, tá ok? Então, vamos ver agora, eu vou colocar mais uma vez, na versão mais atualizada, esse texto, e agora nós vamos praticar. Você vai ver como faz sentido, né? Que você já aprendeu o eu, tá bom? E vamos praticar pronúncia e vamos encerrar com algum comentário histórico sobre a Bíblia, tá? Sobre esse texto aqui. Então, vamos lá. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ok, então aqui, ó, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E agora é aqui que eu quero trabalhar com você, tanto pronúncia quanto aquilo que nós acabamos de ver. Então aqui, ó, and the government will be, o will é futuro, então o governo estará sobre seus ombros. E aqui, and he will be called, então futuro, e ele será chamado Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, ok? Então, vamos repetir e já vamos falar sobre esse texto, tá? Então, vamos repetir. Repetimos tudo ou só essa parte mesmo aqui, Rivan? Tudo, né? Tudo. Vamos repetir tudo. Vamos caprichar. Olha, se estiver num lugar que você não puder falar alto, fale assim mentalmente e depois você vê de novo para você poder repetir, ok? Vamos começar com o livro que está na Bíblia, né? Vamos repetir? Isaiah. Very good. Como é Isaiah, né? Que está no capítulo 9, versículo 6, vamos falar, então, do jeito que está aí. Isaiah 9, 6. Very good, very good. Então, Isaías 9, 6.
Então, aqui, vamos começar, ó. Já estamos terminando, tá? Então, a aula já está quase acabando. Então, vamos lá. Essa palavra, vamos repetir, é child. Very good. Então, aqui, agora vamos repetir a frase toda. For to us a child is born. Very good, very good. Porque um menino nos nasceu, ok? Agora vamos repetir aqui, ó. Repeat. To us a son is given. Very good. E um filho se nos deu, tá? Agora vamos aqui, ó, por partes. Vamos falar essa palavra primeiro aqui, ó. Vamos repetir. Government. Very good. Agora aqui, ó, vamos repetir essa palavra aqui, ó. Shoulders. Very good. Então, vamos agora a frase toda? Vamos fazer devagar, tá? And the government will be on his shoulders. Very good, very good. Agora aqui, essa palavra, imagina que não tem esse E, tá? Você vai ler called, ok? Repeat. Called. Very good, very good. Vamos à frase toda aqui, ó. And he will be called. Very good, very good. Eu não esqueci da tradução, não, tá? Daqui a pouco eu vou fazer essa tradução desse trecho todo aqui. Agora, vamos repetir aqui, ó. Wonderful. Very good. Agora aqui, ó. Counselor. Agora vamos as duas juntas aqui, ó. Wonderful counselor. Very good. Agora aqui, ao invés de a gente falar mighty, vamos dar uma americanizada. Vamos falar mighty, tá bom? Então, repeat. Mighty. Very good. Vamos falar agora as duas aqui, ó. Mighty God. Very good. Agora aqui, ó. Vamos repetir essa palavra aqui, ó. Everlasting. Very good. Agora aqui as duas, né? Que você já sabe. Father, provavelmente você já sabe. Então, vamos lá. Everlasting Father. Very good, very good. Provavelmente você já conhece essa palavra aqui, mas vamos repetir. Prince. Good job, que é príncipe. E aqui, peace. Very good, que é paz. Então, vamos repetir aqui, ó. Prince of Peace. Very good, very good. Então, olha só, já vamos terminando. Eu vou fazer aqui um comentário, né? Vou dar a tradução e fazer um comentário histórico sobre essa questão, né? Desse texto da Bíblia. E lembre-se, você que está aqui ao vivo com a gente, assim que terminar, vem para o Zoom com a gente, tá bom? Para praticar, para tirar dúvidas. E você que está vendo no gravado, saiba que toda terça-feira, às 18 horas do horário de Brasília, eu dou uma aula no YouTube. E depois eu convido você para vir para o Zoom comigo e com a voz não misteriosa, que é o professor Riva, que está aqui ao meu lado, para praticar, para tirar as dúvidas, ok? Então, aqui fala o seguinte, ó. E o governo, tá? Will be, você já aprendeu, ó, que chique, futuro, estará sobre seus ombros. Ou seja, a autoridade sobre os ombros de Jesus, tá? Esse texto está falando, né, em Isaías, muitos e muitos anos antes de Jesus nascer, está falando de Jesus, tá? Então, fala que o governo estará sobre seus ombros. Agora aqui, e fala o seguinte, ó. E ele, ó, de novo, você já sabe futuro, will be, será chamado maravilhoso conselheiro, tá? Em algumas Bíblias, dependendo da tradução, tá assim, maravilhoso,
conselheiro, tá? Nessa tradução é maravilhoso conselheiro, tá? Deus poderoso, Mighty God, Everlasting Father, Pai eterno e Prince of Peace, Príncipe da Paz, tá? E é interessante porque, historicamente, né, tem vários historiadores, por exemplo, Flávio Joséfos é um deles, que não era cristão, tá? E no primeiro século fala sobre Jesus, fala sobre várias coisas que batem ali com o que a Bíblia fala, tá? E o interessante desse texto aqui, falando historicamente, é que fala assim, e ele será chamado, tá? Bom, o nome de Jesus é Jesus, era Jesus, ele vivendo na terra era Jesus, mas aqui fala que ele será chamado o quê? Conselheiro maravilhoso, ou seja, aqui está falando do caráter dele, aquilo que nomeava o quê? O caráter, o que ele era por dentro e a personalidade, aquilo que ele vivia. Então, tem muitos relatos históricos de Jesus, dele conversando não só com multidões, mas também com pessoas individualmente, tá? Pessoas que a sociedade repugnava, pessoas que ninguém queria chegar perto. E Jesus chegava e aconselhava e acolhia, tá? Então, aqui fala que ele seria chamado de Deus poderoso. Então, mais uma vez, não é que é o nome, mas aquilo que é o que? Próprio dele, tá? Do caráter, da personalidade, do poder, né? E aqui eu acho maravilhoso, porque fala Everlasting Father, Pai eterno. Ou seja, é uma paternidade que nunca acaba, tá? Então, assim, não é que é uma chancela, é um direito da gente fazer coisa errada, sair fazendo besteira por aí. Mas ele, como Pai eterno, não tem nada que eu ou você faça que vai fazer com que ele nos ame mais e nada que a gente faça que vai fazer com que ele nos ame menos, tá? Por quê? Porque o nome dele, ele será chamado de Pai eterno. Isso está falando do caráter daquilo que é próprio dele. Ele é Pai eterno. E Príncipe da Paz. E aqui uma coisa histórica interessante é que quando Jesus nasceu e morreu, existia o quê? O Império Romano que estava dominando, tá? E a grande expectativa dos judeus e das pessoas que viviam na época debaixo do Império Romano e que estavam sendo ali castigados, estavam sendo assim judiados, eles esperavam que viria alguém que fosse libertar eles, tá? Então, a expectativa histórica, espiritual, enfim, das pessoas na época era que Jesus viesse e destruísse tudo e soltasse raio, acabasse com o Império Romano. Porém, ele será chamado de Príncipe da Paz. Então, na verdade, ele chega o quê? Com uma mensagem de amor, de perdão, de paz entre as pessoas. E a grande revolução que Jesus fez, tá? Independente da sua religião, daquilo que você crê, se você for ver as palavras de Jesus, a grande revolução é amar, amar ao próximo como a si mesmo, o perdão, ok? Então, olha só, mais uma vez, eu quero dizer que se você está aqui ao vivo comigo, logo após eu falar o tchau aqui, o bye, você já entra no Zoom comigo através dos links que estão aí, tá bom? No primeiro comentário, no link afixado aí do chat, enfim. E se você está vendo no gravado, toda terça-feira às 18 horas, do horário de Brasília, no YouTube, tem uma aula de inglês, sempre temas variados, tá? Ou inglês com música, ou alguma coisa de gramática, ou gírias, ou expressões, ou inglês com a Bíblia, enfim. Então, você está mais do que convidado, convidada a participar. Thank you very much. Bye. See ya.